de exibição do 20º Panorama Internacional Coisa de Cinema. Agradecer a Cláudia, a Marília e a todos da organização do Panorama. Parabenizar pela 20ª edição. Também parabenizar por essa iniciativa do seminário. Quem está aqui já há alguns dias acompanhando as mesas, a gente percebe, principalmente para nós que somos mais da produção, como nós dialogamos muito pouco com quem está na ponta direta de dialogar com o público, que é toda essa gama de profissionais que cuidam da exibição. Nessa mesa aqui nós vamos discutir SPCine, Bahia Filmes, Rio Filmes e Salcine, a construção de circuito exibidor voltado ao cinema nacional. Estamos aqui com o Leandro Pardi. Leandro é bacharel de Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. Já atuou na Cinemateca Brasileira durante 15 anos e é superintendente de políticas audiovisuais da SPCine. Estamos aqui com o Leonardo Ed, que é produtor e diretor, também um mega articulador do setor audiovisual, foi presidente da CICAV, vice-presidente da Firjan e está atualmente como presidente da Rio Filmes. Paula Ribeiro, cineasta, mestre em gestão pela Universidade Federal da Bahia, foi secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, foi diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, está atualmente no Museu de Arte da Bahia e faz parte do grupo de trabalho de implementação da Bahia Filmes. Felipe Dias foi presidente da empresa Júnior. Não, falei para ele que eu não ia ler todo o currículo dele, que é o mais extenso, mas Felipe está aqui representando a Prefeitura Municipal de Salvador, ele que trabalhou na Fundação Gregório de Matos, na gerência de promoção cultural, já esteve à frente do programa Salcine, e está agora na diretoria de Economia Criativa da SENDEC, que, segundo a secretária Ana Paula, vice-prefeita, aqui na abertura do Panorama, disse que vai voltar para a Secult. Então, em breve, ele voltará, de fato, a lidar no cotidiano com as questões estritamente da cultura, porque na área de economia criativa da SENDEC tem uma amplitude aí, né? Até aplicativo, outro dia eu estava vendo que ele estava dando conta. Então, aplicativo de entrega, no caso. Bem, eu me chamo Gabriel Pires, sou o coordenador-geral do Nordeste Lab. Estou aqui, vou mediar essa mesa, novamente agradecer. E eu vou fazer uma provocação. Vocês, obviamente, têm esse tema livre para falar sobre essa questão dos circuitos exibidores, mas do que eu tenho conseguido acompanhar das mesas, das palestras, e principalmente das falas dos exibidores, como é que cada uma dessas instâncias, obviamente nas particularidades das suas organizações, das suas missões institucionais, está lidando com uma questão que é pujante aqui, todos esses debates, como é que o poder público pode chegar mais junto da exibição. E aí nós não estamos, a minha primeira provocação não é voltada especificamente para os circuitos próprios, as salas próprias, mas quais são as políticas próprias que cada uma dessas instâncias vão desenvolver ou já desenvolvem para pensar a manutenção do segmento empresarial investindo em salas de cinema independente, especialmente salas de rua e salas que não estão dentro de grandes complexos. Aí vamos começar da esquerda para a direita, da direita... Como é que vai ser? Alô, som. Bom, é uma pergunta, né? E tanto. Mas, bom, eu acho que a gente, acompanhando aqui, né, as outras mesas e tal, acho que muita coisa apareceu e são comuns, né, a todas. Então, desde a necessidade da gente ter incentivos para né, lugares assim dentro da distribuição e da exibição que vão desde, né, da promoção dos filmes em si, e como, né, o governo, o poder público pode, né, fazer esse tipo de incentivo também. Então, acho que uma coisa é a promoção, né, do filme, e a outra é o incentivo ao cinema de rua, ao exibidor, né? Então, São Paulo, ainda anterior à SPCine,
e é algo que a gente está tentando, inclusive, rever, implementar, fazendo pesquisa, sobre uma lei de, acho que 2004, que é a isenção de IPTU para cinemas de rua, né, da cidade, abatimento do ISS, que cai para 2%, a partir de contrapartidas que esses cinemas apresentam, né, contrapartidas socioculturais, exibição de filme brasileiro, sessão escola e uma série de outras iniciativas que os cinemas têm que apresentar para ter esse direito. A gente quer rever essa lei, inclusive, para implementar, para ver o que mais a gente consegue fazer em relação aos cinemas de rua, né, principalmente. Bom, isso, né, é algo que já foi feito. O que a gente está trazendo, né, pensando, estudando, né, junto com a revisão dessa lei, é uma forma aí de aproximação, né, então labs, feiras, né, de mercado, para trazer as marcas potenciais, né, de patrocínio, de incentivo, junto aos exibidores, junto a este mercado, né, porque acho que não só na produção, né, mas na área cultural como um todo, a gente vê esse desconhecimento mesmo, né, das marcas, de saber como funcionam, não só as leis de incentivo, mas de entender o mercado, de saber como pode, de pensar junto, né, possíveis contrapartidas e o que pode ser feito. Então, existe um planejamento agora da Secretaria, né, de Cultura e Economia Criativa, que acabou de ter essa mudança, né, somou-se a Economia Criativa, justamente de pensar formas dessa aproximação, né, marcas e mercado e exibidores e distribuidores, e como é que a gente pode, enfim, fazer essa junção. Então, acho que, para começar, é isso que eu trago. Pode? Bom, primeiro, obrigado à organização pelo convite, pela realização, que, como acho que o Gabriel bem falou no início, essa conexão, né, das pontas, ela é essencial, não só importante, mas é essencial. Eu sou produtor também, e a nossa relação direta com o exibidor sempre foi um diferencial para a gente, não só deixar o distribuidor distribuir, ou não só deixar o distribuidor com esse contato com o exibidor, mas é muito importante ter os segmentos todos discutindo e debatendo cada filme, cada produção, mas também a política pública. Porque eu acho que toda política estruturante começa pela exibição. A exibição que for, né? Aqui estamos falando de sala de cinema, mas podemos falar de TV aberta, TV paga, streaming. Se a política não considera a exibição, ou seja, a distribuição do conteúdo, como o ponto de partida, a gente se perde lateralizando a discussão, né? Aí você cresce a produção, você cresce o número de obras produzidas e o funil ali na frente fica muito acentuado e você acaba entupindo, né, o canal os canais todos de distribuição. Uma coisa que é importante dizer e que eu venho repetindo o tempo inteiro é que tem público para o cinema, né? Eu acho que eu não preciso falar isso aqui, mas acho que é sempre importante a gente repetir e a gente escutar, né? Se a gente vê divertidamente aí fazendo quase 23 milhões de pessoas nas salas de cinema, quando do outro lado vem se discutindo se o cinema acabou, se não tem mais, se ninguém mais quer o cinema, eu acho que é algo que a gente não precisa mais discutir, a gente não precisa mais questionar. E aí, quando eu volto para a questão da política, né, e o que política fazemos para o nosso cinema, eu peço que a gente replique isso para os nossos, para quem está discutindo essa política pública. Porque tem uma discussão no comitê gestor se tem que diminuir o valor para filmes, para sala de cinema, aumentar para TV, streaming. A gente precisa equilibrar, tem espaço para todo mundo e hoje tem dinheiro para todo mundo. O dinheiro não é o problema. O problema é uma falta de planejamento, né? Esse é um dos pontos que a gente precisa ter. Dados, informações, discussões como essa aqui, né, como esses seminários, essas mesas, esses debates,
para criar um plano. A gente precisa ter um plano de futuro. Onde é que a gente quer chegar? O que a gente precisa fazer? A gente precisa duplicar o número de salas de cinema no Brasil? Certamente a gente precisa aumentar, tem público para isso. A gente precisa ir para onde? A gente precisa penetrar mais no Brasil profundo, que é onde os Estados Unidos sempre foram, né? Você tem Coca-Cola em cada canto do país. Você, às vezes, não tem água mineral engarrafada, mas tem Coca-Cola. E os Estados Unidos fazem isso com seus filmes, né? Onde estão os produtos, estão os filmes, onde estão os filmes, estão os produtos. Então, a penetração do filme americano no Brasil é muito maior do que do filme brasileiro. Deveria ser o contrário, né? Mas a gente viu, o Rodrigo Saturnino está aqui, a gente estava na câmera técnica de exibição lá na Ancine, na época que a Ancine fez esse estudo. É algo chocante. O filme brasileiro não sai das capitais. O filme brasileiro não sai dos grandes centros. E aí, como é que você forma público sem ir no Brasil profundo? Para isso, temos também que ter bons produtos. Temos também que investir em bons produtos. E que bons produtos são esses? Aí, de novo, estudo de demanda, estudo de público, estudo do que funciona e como funciona. O Nilson estava aqui falando agora há pouco que um filme de inovação artística, de linguagem e tal, pode ser um bom produto. Ele pode não ter 5 milhões de pessoas na sala de cinema, mas ele cria público, ele cria essa demanda, ele traz um frescor para essa história. Agora, a gente precisa discutir, a gente precisa poder ter esse debate que hoje a gente nem consegue ter. Porque quando você fala em produto, acho que ninguém aqui vai me jogar um tomate, acho, mas normalmente vem um monte de tomate e ovo para cima, quando você fala em produto. E aqui a gente está falando de produto, né? A arte é um produto. Quando a gente quer, né, transformar, colocar na sala de cinema, a gente está fazendo um produto. É um produto cultural, um produto artístico. Tem um monte de artista que cria, e uma comédia do Paulo Gustavo é arte também, gente. Isso é importante a gente ter no Brasil. E um outro ponto que é essencial, que a gente também não tem, é promoção. Não só o P&A, não só investimento em distribuição, mas não tem promoção do cinema brasileiro. A gente não tem, ninguém aqui tem um lugar, um repositório, um site sequer, que você vai lá e você vê onde está passando o filme tal, ou a obra tal brasileira. Você tem que entrar ou no ingresso.com, ou você tem o anúncio do próprio filme, dizendo onde é que ele vai estar, aí é no perfil, no Instagram e tal, mas você não tem uma política, que essa deveria sim ser uma política, né, do Estado brasileiro, de divulgação, de promoção do cinema brasileiro, de todos os filmes brasileiros onde estão. Um vai estar no streaming tal, o outro vai estar na sala de cinema, o outro vai estar numa sala de cinema só, no interior, o outro vai estar em 800, mas a política de promoção ela é essencial. Senão, o nosso povo não sabe onde a gente está. E é quando o povo não sabe onde a gente está, e ele vai numa sala de cinema, e cada vez é menos gente que vai à sala de cinema do jeito que ia antes, né? Vai à sala e ali descobre o que vai ver, porque as pessoas agora já vão sabendo o que vão assistir. Tampouco vão à sala e assistem filme brasileiro, porque tem lá um monte de filme americano com um monte de cartaz e experiências e brindes e tudo aquilo que impacta as pessoas. Então, acho que eu vou ficar nessas primeiras considerações aqui, para depois a gente evoluir. Bom, boa noite para todas as pessoas. O cinema, para mim, é um ato noturno. Queria parabenizar a Cláudia, eu acho que foi extremamente importante, oportuna esse foco no panorama. Eu acho que o cinema brasileiro tem uma crise histórica e sistêmica da ausência do público para o cinema brasileiro. Em alguns momentos melhora, outros piora, mas nunca tivemos uma política, de fato, que abrangesse a questão e que chegasse fundo. E tem
muitos responsáveis por isso. Dos realizadores aos governantes, todos estão envolvidos nesse processo. E a gente não sabe exatamente como os realizadores se colocam quando começam um filme, se eles têm uma noção de para quem esse filme vai. Também a gente não sabe o que é que se almeja com o filme, que grau de comunicação. Tinha uma época que falava, não tem exibição, então tem que se remunerar na produção. Se remunera na produção e depois deixa o filme, e vamos fazer outro filme. Então, assim, tem muitas questões para serem levantadas. Eu acho que a solução não é mágica, mas também não é de uma só fonte de ação, né? Eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito, é meu caminho, é minha cachaça, que é comunicação, que eu acho muito pouco falado nas mesas, nos debates e tal, que tangenciou aqui com a promoção, né? Mas eu acho mais profundo comunicação. Eu acho que é um processo que começa desde o primeiro momento, quando você pensa um filme. Que filme eu quero fazer, para onde esse filme vai, quem pode atingir esse filme. Eu quero fazer para mim mesmo, e hoje você pode fazer para você mesmo. Todo mundo carrega no bolso um equipamento que filma, que edita, que guarda na memória durante algum tempo, que pode transmitir ao vivo, que pode distribuir, enfim. Todos vivemos uma experiência de sistêmica de comunicação com os nossos aparelhos individuais, né? Eu queria fazer antes um relato, assim, qual é o meu papel aqui. Gabriel chegou a falar, estou na comissão, e a Bahia Filme, para alguns que são novos na história, era uma ideia, há 13 anos é uma ideia que permeia desde a criação de Especine, principalmente, a Rio Filme é mais antiga, mas com a Especine veio o vírus muito rapidamente para a Bahia, virou uma ideia. Depois, há 2 anos ou mais um pouco, se transformou num projeto. Hoje é um projeto, é uma lei aprovada na Assembleia, já sancionada pelo governador, e tem um status, no momento, de correndo prazos para que ela seja implantada. Então, assim, tem uma comissão, praticamente a comissão está toda aqui, porque está a Daiane Silva, está Renato, eu estou na comissão, e tem mais Carol, que são uma comissão de antecipação de providências para colocar ela de pé. Então, tudo que eu falar aqui sobre comunicação, ou sobre distribuição, ou sobre exibição, eu estou falando uma parte sobre mim mesmo e outra parte sobre ideias que podem vir a ser implementadas. Mas são ideias. Não existe a Bahia Filme ainda para desenhar um plano, um projeto, uma forma de atuação, uma estratégia, uma tática, nada disso ainda. Então, são ideias, são anotações, são conversas que a gente vem tendo, participando dentro do setor e nos encontros todos que a gente tem, né? Porque o assunto, ele não para. Esse assunto do público para o cinema não para. E, às vezes, a gente se surpreende, né? Quando vê que o diretor está ali nas vésperas de lançar o filme e não tem a menor noção de o que é que ele vai, de fato, conseguir com o filme dele, né? Então, às vezes, é muito pessoal. Eu já reuni com o diretor baiano para fazer o processo de comunicação do filme dele. O filme já quase para sair do forno. E eu perguntei a ele, qual é a sua expectativa de público, para eu saber o quanto que eu me engajava no projeto de comunicação e distribuição. Ele falou para mim, umas 500 mil pessoas. Eu fui e não voltei nunca mais, né? Porque saquei, não está sacando, não está entendendo o mercado. Né? Então, assim, e às vezes isso gera muito uma frustração. E no caso de diretores, isso alimenta a frustração de que o filme existe na produção. E naquela noite dos abraços, das críticas, pô, o filme é sua cara, legal, beleza. Você não sabe o que é que fala para o cara, é sua cara, é a melhor coisa que você pode dizer, e vazar rapidinho, e não tem muito o que... Mas aquilo satisfaz. Eu lembro muito quando eu lancei o primeiro filme, um documentário na TV Brasil, e eu assisti em casa, eu queria ver ao vivo, vi em casa, e saí, fui, na época era o Beco dos Artistas, aqui no Campo Grande, no Garcia. Aí eu cheguei lá e ninguém tinha visto o filme. Era uma frustração total, nenhum abraço, nenhum beijinho, nenhum gostei, não gostei, nem para dizer que era a minha cara. Mas, assim, não tinha esse momento de sagração, que o cineasta, às vezes, se satisfaz ali e pronto. Foi bom para você, foi bom para mim, legal, tchau, vamos fazer o próximo. Então, assim, eu sempre fui muito ligado nisso. Eu sempre fui muito ligado nisso, desde curtas pequenos, de lançar na rua, de exibir na rua.
E venho acumulando, na verdade, cases de sugestão, de pensamento, de como que essa comunicação se estabelece. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar uns 3 casos aqui, que são muito pessoais. Eu ia citar de outros cineastas baianos, mas às vezes fica meio complexo. Eu vou citar meu mesmo. Não é por desejo de falar de mim mesmo, mas eu fiz um curta. Não vou dizer, a data é foda. Né? Ele foi lançado em 85. E era um média, na verdade. Era um média-metragem que não entrava em lugar nenhum. Não tinha. Era um monstro. Porque era em 35 milímetros, não tinha espaço no cinema. Não entrava em lugar nenhum. Tinha 38 minutos. Era impossível ser exibido, mas eu queria fazer o filme. E eu fiz o filme e depois eu fiquei com aquela coisa na mão em 35 e precisava exibir. E eu fui a um cine-teatro que existia, hoje é uma clínica oncológica no Rio Vermelho, e tentei passar o filme. Eu sabia que a dona do cinema tinha visto o filme, que tinha gostado, tinha dado uma nota boa na versão de 15, que ia entrar no cinema antes dos longas, ela tinha dado uma nota máxima. Eu disse, pô, estou com tudo. Cheguei lá, ela falou, não vou exibir, posso. Pá. Terminei comprando uma semana de pauta para exibir o filme. E as pessoas ficaram todas assustadas. Era ali. Meu irmão chegou para mim e falou, meu pai e minha mãe estão preocupados que você comprou a pauta. E eu estou achando que tudo bem, mas a Araripe falou preocupado também. Como é que vai ser? Qual é a sua estratégia? Aí eu falei a estratégia. Ele falou, você vai pagar no primeiro dia a pauta? Eu falei, é isso que eu estou pensando. E no primeiro dia... É um filme que eu não sei quanto custou, porque foram uma mistura de moedas, cruzeiro novo, cruzado, dólar, não sei quanto ele custou, mas a pauta era 17 mil. E quando acabou as 2 sessões do primeiro dia, na noite, cinema lotado, a dona do cinema passou por mim e falou, passe no borderô para receber. Eu falei, não vou passar hoje, eu vou beber, amanhã eu passo. Deu quanto? Era 17.200. Então, no primeiro dia, eu tinha pago, de fato, a pauta, e ela, puta comigo, porque eu ia ficar ganhando dinheiro o resto dos dias. E eu pegava a calça no guarda-roupa já com dinheiro do bolso. Eu pegava a calça, o bolso, o que é isso? Dinheiro. Aquelas notinhas de 2. E o filme, mas de alguma forma tudo vira problema, Felipe. Porque como eu só tinha 2 contratos no filme, um contrato com o ator e com a atriz, o resto tudo era de boca, eu tinha que gastar esse dinheiro, não podia ganhar esse dinheiro. Eu ia virar um filho da puta depois. Pô, o cara ganhou dinheiro pra caramba, ninguém ganhou nada. Araripe trabalhava no filme, não ganhou nada. Então, eu tinha que gastar. Então, todos os dias, a gente ia para um lugar chamado Marisco, no Rio Vermelho, começava às 11 da manhã e bebia e projetava coisas até 5, 6 da tarde, gastando o dinheiro que já vinha com a calça do guarda-roupa. Ganhamos muito dinheiro, fizemos 3 semanas só com outro contrato, não era mais assim, comprando pauta. Ela já dividiu 50-50 e a gente ficou 3 semanas no Cine Maria Bethânia. Então, assim, sempre tive esse gostinho de ver o público ir para o cinema. Tinha um empresário baiano, publicitário, Gui Bamberg, ele ia todo dia e ficava no bar na frente. Eu dizia, pô, você vem para o bar e não entra no filme, ele não, eu adoro ver seu público. Eu fico aqui tomando meu uísque, vendo seu público, é menino, mulher, velho, entra todo mundo para ver o filme. Então, e as pessoas estranhavam na época, mas era, na tela viva, diz que é longa-metragem o filme, de 38 minutos, porque tinha essa experiência do público, né? Então, eu acho que, quando eu fiz o Jardim das Folhas Sagradas, durante a filmagem, nós tínhamos making-off passando na TV Salvador. Durante a filmagem do filme, tínhamos Henrique, Matheus Damasceno, cineastas baianos, estavam fazendo os making-offs de 1 minuto, 1 minuto e meio, que passavam na TV Salvador como programete. Então, essa experiência de entender o filme, entender ele como um processo de comunicação que precisa se envolver em várias etapas, eu acho fundamental. Eu acho que assim, não dá para ter edital onde o cara se inscreve e não tem uma projeção disso, não tem um pensamento sobre isso, não esboçou uma estratégia de comunicação para o seu filme. Eu ontem fui ao Multiplex, o Iguatemi, não é Iguatemi, Shopping da Bahia, e fui comprar o ingresso para ver Vitória. Desculpe. Eu estava lá, eu fui ver Vitória.
E podia ter ido numa sala menor, né? Mas o Cláudio e Suzana estão ali. Fui ver Vitória no Iguatemi. Quando o cara mandou, eu escolhi o local, tinha uns 6 lugares vazios. Fora a primeira fila, assim, só tinha uns 6 lugares vazios. Eu fiquei impressionado com o filme, impressionado de ver uma sala do Iguatemi totalmente cheia de pessoas que estavam ali para ver uma personagem idosa, que toma tiro, que... Incrível. Não, isso já é história. Então, assim, tem público, né? Mas a gente tem... Eu estava perguntando a Gabriel agora, e Lula me falou essa semana, que vai ser lançado Matriarca e vai ser lançado Café, Pepe e Limão, 2 filmes baianos importantes, 2 cineastas importantes da Bahia, que estão aqui no mercado, que estão... Mas aí eu poderia perguntar, não vou perguntar, mas assim, pouca gente sabe que esses filmes vão entrar, um daqui a 15 dias e o outro vai entrar daqui a 40 dias. Certo? Quinta. Um vai entrar quinta. E aí, eles estão articulados, eles estão se esforçando. Lula mais do que Kibe, porque Lula tem uma ponta maior na comunicação. Mas, então, não dá para a gente pensar que vai ter uma verba para quando o filme estiver pronto, eu vou comprar mídia e vou fazer o filme ser conhecido. Não há essa mágica. Não há essa mágica. A mágica tem que ser... Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro? Eu não sei se tempo é dinheiro, mas... eles são correlatos. Se você não tem dinheiro, você tem que ter tempo. Então, você tem que fazer uma comunicação no tempo. Seu filme tem que comunicar em cada etapa, em cada momento, porque a gente já se compromete em cada momento. Diferente dos poetas, que sentem coisas e escrevem coisas e publicam se quiser, nós sempre dependemos de recurso público. E na hora que sai o primeiro R$10.000 para você, já sai no jornal. Renato ganhou R$10.000 para fazer o filme. Quando ele sai na rua, o cara fala, cadê o filme? Quando é que o filme vai passar? Já enquadra ele. Então, se a gente já é enquadrado no primeiro R$10.000 que a gente recebe para pensar o projeto do filme, a gente tem que fazer a comunicação. E fazer a comunicação certa para não ser enquadrado no bar quando chegar. O cara já querendo ver o filme que só vai ficar pronto daqui a 5 anos. Né? Então, pensar as estratégias e pensar como fazer isso é muito importante. Eu acho que são muitas estratégias, teriam vários cases aqui para falar, e como a gente é tratado em cada coisa. Eu encontrei Nilson ali, no instante. Eu não consegui, em Brasília, lançar o Jardim no cinema de Nilson. Cadê ele? Está aqui. Mas eu consegui entrar no Cinemark. Mas eu fui tão maltratado no Cinemark, eu não gosto de falar isso não, me emociono, hein? Porque eu tinha um amigo lá e consegui uma página inteira no Jornal de Brasília para o filme. Eu mandei uma caixa, estava contando isso na estante lá fora, eu mandei uma caixa com 6 trailers, com 2.000 postais, 500 cartazetes, mais 20 cartazes grandes, mandei a caixa. Paguei e mandei a caixa. A pessoa que conseguiu a página inteira no Jornal de Brasília me ligou, falou, pô, estou aqui no cinema, mas não tem um cartaz. Falei, mas eu mandei, não tem. Eu fui no carro, peguei na mala um que eu tinha, o cara botou lá. Eu digo, beleza. Passou a semaninha dele, eu liguei disfarçado, não falei que era o diretor que estava querendo o trailer de volta, porque ia ficar mais esquisito ainda. Falei, não, eu sou da logística aqui da Estúdio Brasil, gostaria de mandar os trailers, que eram filmes mesmo, né? Porque eu vou precisar mandar para outras praças aqui, faltou, deu uma desculpa. O cara falou, tudo bem, eu mando, você vai pagar aí. Tu manda. Aí o cara mandou. Quando eu recebi, a caixa estava lacrada. Lacrada. Eu lembro, na época, eu fiquei no pé de Manuel Rangel. Manuel Rangel, não adianta ter lei de exibição se não tiver lei do trailer. Ele falou, não, é ótima a lei do trailer, mas eu não tenho como fiscalizar. Se eu não tenho como fiscalizar, a lei vai por água abaixo. Lei que você não fiscaliza, ela vai por água abaixo. Então, assim, a gente não tem trailer no cinema. A gente não tem... A gente lança o filme sai de cartaz, não tem um texto sobre o filme. Ninguém escreveu sobre o filme. Ninguém escreveu sobre o filme. Na época do Jardim, eu contratei, não com dinheiro, mas contratei enquadrando 10 pessoas na Bahia. Professor Jaime Sodré, vou lançar um filme sobre candomblé, o senhor tem que escrever, hein? Professor Portugal, vou lançar um filme, o senhor precisa escrever. E as pessoas escreveram.
porque eu enquadrei que elas precisavam escrever. Escreveram e publicaram e saiu. Mas nada mais triste do que você lançar um longa-metragem. Quer dizer, mais triste não ter o público no cinema. Mas, em segundo lugar de tristeza, não ter um texto, uma crítica falando que o seu filme é mediano, que o seu filme não é legal, que o seu filme... qualquer coisa. Um retorno que não seja a conversa jogada fora num bar à toa, que o cara falou sem se expor, falou para você, não se colocou também, porque crítica também é se colocar, né? É ir para frente. Então, temos uma situação delicada. As provocações dos pequenos e médios exibidores baianos, Cláudio e Suzana ali, eu acho que a gente tem muitas coisas, principalmente a partir desse evento que a gente está fazendo aqui, para pensar possibilidades. Nas conversas que a gente vai tendo, a gente fala, pô, Ainda Estou Aqui foi lançado na Bahia. O primeiro lançamento dele no Brasil foi na Bahia. Não é o primeiro filme que Walter lança na Bahia. Eu acho isso um certo protótipo. Desculpem os coleguinhas do Rio e São Paulo, mas, assim, a gente tem por objetivo, dentro das anotações que nós temos, das ideias, que a Bahia seja uma referência para o lançamento do filme. Que a Bahia seja um local onde a pessoa tem desejo de lançar o filme, porque pode ser um trampolim para outros mercados. Não é um teste de audiência. Eu estou usando o tempo que Leandro não usou. Ele piscou o olho para mim, eu entendi que ele... Vou só falar isso e libero. Que seja um espaço de lançamento. E aí a gente possa testar outras políticas em relação a isso. Eu falo de propostas que nós tínhamos... Eu vou falar de duas coisas, viu? Uma que foi a minha última reunião, quando eu era secretário do Audiovisual, com a diretoria da Ancine. E eu apresentei o projeto da SAV ter uma plataforma que cada filme que entrasse no Fundo Setorial do Audiovisual estaria obrigatoriamente naquela plataforma, onde a prestação de contas do filme já seria baseada também em processos de comunicação, porque a comunicação também é prestação de contas, é entrega do objeto. Então, a cada momento, o filme entrou, recebeu o primeiro dinheiro do audiovisual, do Fundo Setorial do Audiovisual, ou não recebeu dinheiro, mas ele foi aprovado, está lá, no playzinho da SAB, a gente vai ter um play público, a Bahia Filme também deve ter um play, está lá que aquele filme está apto a receber recursos do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 3º, enfim. O status do filme. Ele fez locações... 3 fotinhas, 4, devem entrar ali também no play. Mas ele começou as filmagens, fez teste de elenco, quer botar, ele escolhe 2, 3 e coloca. Pô, escolhemos nosso ator que vai fazer o filme. Enfim, estabelecer uma comunicação, pelo menos com os formadores de opinião. Pelo menos se o jornalista quiser escrever sobre o filme, ele tem onde buscar. Eu recebo muita ligação de jornalista querendo saber, pô, onde é que eu acho a Paula Gomes, que ganhou um Festival de São Paulo lá, como é que eu acho ela para poder fazer uma matéria? Precisa ter um lugar de referência, onde as pessoas cheguem lá e tenham o trailer, tenham fotos de cena, tenham releases, tenham entrevista com o diretor, tenham entrevista com os atores, tenha a comunicação daquele produto. É importante que isso aconteça. E, no caso da Bahia Filme, espero que seja obrigatório. O filme se relacionou com a Bahia Filme, está lá, e você pode buscar e saber qual é o status que aquele filme está. E poder baixar as fotos, e poder fazer a matéria, e poder publicar. A outra coisa é essa coisa que eu estava falando do cinema. Também, quando a Tereza Cruvinel era diretora da IBC, como Secretaria do Audiovisual, eu cheguei a propor, e ela falou, qual é a boiada que nós temos que dar mais para o cinema brasileiro? A boiada não era nada menos do que estabelecer uma forma de que, se o cineasta que tem seu filme para lançar, ele tivesse um grau de relacionamento com a TV Brasil, ou seja, ele topasse ir, no caso da Bahia, que é mais restrito. Se ele vai lançar o filme na Bahia, ele tem uma chamada na televisão, um número de chamadas. Se ele vai lançar na Bahia e ele vai vir atores e tal, ele tem mais um outro número de chamada na televisão. Se ele se dispõe a ir numa escola para apresentar o filme, debater e isso ser transmitido para todas as escolas, ele tem mais uma quantidade de chamadas na televisão. Ou seja, vincular outros aparelhos, porque a gente não tem uma influência do cinema.
A gente não tem um blog do cinema que efetivamente fale de todos os filmes. A gente não tem. Tem Suzana que desesperadamente vai para frente da tela lá e diz assim, os filmes dessa semana são esse, esse e esse. Então, é Cláudio que vai escrever e que vai para o jornal e que vai para a Rádio Educadora falar dos filmes. Então, assim, a gente precisa mover outras áreas da sociedade se a gente quiser capilarizar o nosso produto e ter o prazer de ter essa sala de cinema com mais gente do que a gente tem hoje e crescendo. Obrigado. Desculpem, viu? Boa tarde a todas as pessoas. É difícil falar depois de Paula, viu, pessoal? É difícil porque, enfim, é muita história realmente, é muita referência, é um pensamento crítico necessário também a nós, fazedores de política pública, no lugar que estamos agora. Enfim, eu estou aqui primeiro transmitir uma mensagem de Milena, né? Você vê, não era eu originalmente nessa mesa, é Milena Anjos, que é a gestora do programa Salcine. Ela esperou até o último momento para tentar vir, não conseguiu, se adoeceu, acompanhou o festival até o final de semana. Então, ela está muito sentida de não poder estar aqui, ela sabe da importância do momento desse festival, né, a dedicação que ela coloca também nas coisas, então ela sente muito de não poder estar aqui. Né. Em segundo lugar, parabenizar a Cláudia, Marília, né, o festival. Eu acho que esse debate é muito importante, necessário e urgente, não só para o audiovisual. Né? Apesar de ter passado pela gestão do audiovisual, antes disso, eu tinha uma gestão com uma visão mais ampla de cultura, quando estava na fundação. Hoje volto a um lugar de economia criativa, e eu acho que a questão do público perpassa toda a política pública da área de cultura e que a gente precisa discutir urgentemente. E que, na verdade, discutir sobre exibição, a gente está falando do elo da cadeia econômica, que depende única e exclusivamente do público para sobreviver. Não tem política pública de manutenção dele, ou seja, economicamente, ele é o único que depende exclusivamente, né, do público para sobreviver. E eu acho que, nisso, a gente tem que fazer uma análise profunda da estruturação da política pública e a relação dos produtos com o público. Né? Antes de entrar na mesa, estávamos conversando lá dentro também, com uma política pública nos últimos anos, na verdade, a gente focou, nos últimos 15 anos, a gente focou numa dinâmica de financiamento e fomento à produção, né? E a própria sustentação econômica dessas atividades calcada única e exclusivamente no financiamento público, né? Não tendo a necessidade ou obrigatoriedade de criar uma relação, e aí não é de exigência no edital, que você tem que ficar uma semana, é das pessoas, dos realizadores, pensarem no público, dependerem de alguma maneira daquele público. Quando você não tem a menor obrigação econômica disso, né, até a questão da vaidade é o que prevalece. Eu faço meu negócio, eu chamo meia dúzia de meus amigos que vão lá, vão sentar na mesa do bar, pelo menos essa meia dúzia, e vão falar, poxa, bacana, ok, legal, eu vou escrever num festival de gênero e vai ser bacana, eu vou ganhar um prêmio de teatro, vai ser bacana, e se esgota aí a dinâmica. Né? Então, a dinâmica endógena que a gente está alimentando a gente mesmo. Né? E a gente tem deixado de dialogar com o público, porque isso deixou de ser importante economicamente. Acho que Fernando Guerreiro falou aqui na abertura do festival, né, de como ele fez teatro a vida inteira sem R$1 de financiamento público, vivendo com os espetáculos, 30 anos em cartaz, 20, a Bufetada vai fazer 30 e poucos anos em cartaz, né, e que tem uma preocupação legítima com o seu público. E tem uma preocupação econômica, mas eu vou além também. Até a própria dimensão simbólica e cidadã, ela só faz sentido se houver conexão com o público. Então, até me pergunto qual é essa dimensão simbólica que está sendo produzida, né, de nós precisamos nos ver, nós precisamos produzir, se não estamos minimamente preocupados com o público, né, em termos de produção. E aí eu faço uma crítica aos próprios produtores, que, enfim, fazem um filme ou fazem uma obra audiovisual financiado
por um edital público, por uma lei de incentivo, e quando finaliza esse filme, a preocupação não é trabalhar esse produto, é buscar o próximo financiamento para a próxima obra, porque, economicamente, a sustentação do negócio é essa. Está aqui Dindo, inclusive, que a gente conversamos bastante sobre isso também. O modelo de negócio, isso me desespera, porque eu não sou... eu não sou funcionário público de carreira, né? Eu voltarei para o mercado em breve, obviamente, e eu vejo meus pares, e a dinâmica e a lógica de trabalho é uma eterna incerteza e uma eterna busca por editais e por financiamento público, e por financiamento público direto, porque os indiretos e enfim, os mecanismos indiretos ainda são muito pouco procurados, né? Então, a gente não fala de risco, tem muito pouca gente que faz uma coisa do próprio bolso para poder se colocar à disposição do mercado, para tentar ir atrás desse público, né? Eu estou tendo uma dificuldade enorme, que eu vou falar aqui, eu estou lidando com o pessoal do entretenimento, e o pessoal do entretenimento diz que o pessoal da cultura não tem a menor condição, porque ninguém tem espírito empreendedor. Eu acho terrível isso, não vou entrar nessa discussão, tá? Mas, assim, ninguém quer entrar no risco do negócio. Ninguém quer fazer um negócio que tem um mínimo de risco, que vai depender de você mobilizar público para você ganhar dinheiro. Eu só entro quando está certo, meu amigo. Se não tiver pago, eu não entro nesse negócio. Essa cadeia não vai conseguir prosperar nunca, se a gente ficar estruturado nessa lógica. E não tem como a gente prosperar, inclusive simbolicamente, enquanto produção cultural vibrante, se a gente não tiver uma cadeia econômica sustentável. E aí vai ser difícil a gente falar, até responder a inquietação e a provocação feita por Gabriel, né, de construção de um circuito exibidor. Né? Quantos teatros fecharam? Quantos cinemas fecharam nos últimos 20, 30 anos na cidade de Salvador? E isso se replica a todas as outras cidades, né, do país. É justamente por uma lógica econômica de que a coisa não se paga. E quem está se pagando é a produção. E a produção tem se pagado sem se preocupar com o resto, com os outros elos da cadeia. Então, eu acho que isso demanda urgentemente, e aí, Léo, eu acho que você é muito feliz nisso, a gente precisa cada vez mais na política pública, e aí São Paulo também, quando coloca uma Secretaria de Cultura e de Economia Criativa, né, a gente coloca o dado da economia criativa para a gente falar também um pouco da dimensão, e falar um pouco da dimensão econômica da cultura a sério, nesses produtos culturais, nesse elo de cadeia que a gente reivindica que somos tão importantes e tão relevantes economicamente para o país. Então, vamos olhar para isso verdadeiramente. Né? Vamos ter uma capacidade crítica de fazer isso. E não acho que, por exemplo, no caso da exibição, necessariamente a gente vai resolver isso abrindo mais novas salas, abrindo salas públicas, como a experiência do Rio e de São Paulo, ou, enfim, não sei necessariamente se o caminho passa por isso, né? Ou se não passa por uma reavaliação da própria lógica de produção e de como a gente pode interferir minimamente nisso. Né? Não sei, será que abrir uma sala... Como é que está hoje a situação de Suzana, de Cláudio, dos pequenos exibidores? É eu fazer um circuito público para entrar na disputa, que já é... Então, eu não sei necessariamente se é a ampliação, em termos de poder público, desse parque exibidor que vai dar conta disso. Né? Eu acho que tem outras formas de olhar, e o que me movimenta, me mobiliza nesse momento, e que eu acho que tem até, a gente teve experiências a partir da LPG, com ambas as salas de cinema aqui, de trabalhar na formação de público. Trabalhar na formação de público. Eu acho que isso é uma atividade que o poder público pode fazer e tem feito também, e o município de Salvador tem estado muito interessado nisso. A equipe da Salsinha, inclusive, está toda aqui, maravilhosos. Aproximar a escola dos cinemas. Não é nem da experiência audiovisual, é aproximar a educação dos cinemas, das salas de cinema, e como tornar isso uma política pública efetiva, né, de mobilizar os alunos, mobilizar os estudantes para estarem de forma recorrente. Agora, eles não vão, eu até conversei isso com o Cláudio bastante quando a gente estava aqui, eles não vão
ter uma aderência ao cinema nacional se esse cinema não estiver olhando para esse público. Eles têm que assistir, né? Óbvio que há uma criação estética, uma formação estética que precisa ser feita, mas eles precisam ver o que eles querem ver também. Não adianta você levar... E a gente estava conversando... Quem foi que a gente estava conversando isso? Sobre formação de público. Se você forma e o menino vê um conteúdo que não interessa, que a experiência é ruim. A gente pode não estar formando o público, a gente pode estar afastando o público, né? Então, eu acho que, enfim, estar atento a essa conexão enquanto produto, e principalmente o audiovisual, porque é uma atividade extremamente cara, pessoal. Acho que é uma responsabilidade com o recurso público, e é caro mesmo, porque fazer audiovisual é caro. E, para mim, você investir milhões numa obra, depois 30 pessoas verem isso, meus amigos verem isso, acho que é uma responsabilidade com dinheiro público, com o investimento que a gente faz, né? E eu acho que a gente precisa ter essa dimensão. Enfim, eu acho que é uma discussão sensível, eu acho que a gente precisa entrar, mas, mais uma vez, eu acho que a gente precisa falar sobre público. A gente precisa estar atento ao público enquanto política pública, estruturar política pública e voltar a pensar política pública pensando no público. Não adianta nada a gente fazer política pública para quem depende dessa política pública economicamente, e alimentar e retroalimentar isso. E a gente até fala, né, a gente se orgulha, enche a boca para falar de indústria criativa, de indústria audiovisual, né? E indústria, meu amigo, eu acho que o modelo industrial a gente está bem longe nas nossas lógicas de estar nesse lugar. Eu acho um tanto ousado, até quando a gente fala, talvez, do eixo, tem uma indústria ali, tem realmente um modo de produção, e o Rio de Janeiro, até com a Globo, que tem ali realmente um modelo de produção industrial, a gente fala no resto do país, se a gente quer levar a sério, e se a gente quer realmente reivindicar esse lugar de economia criativa e do lugar, inclusive, do impacto de transformação econômico que a cultura tem e que tem realmente na sociedade, a gente precisa falar sobre público. Urge a necessidade de se falar sobre público e de se falar sobre os outros elos da cadeia, que dependem desse público para existir, né? Enfim, eu acho que essas eram as primeiras. Tem meia hora, não é isso? Mais meia hora, né? Então eu vou fazer uma provocação rápida. É o tempo que o pessoal também vai pensando em suas provocações também para as mesas, para as perguntas, quem está na mesa. Mas eu vou fazer minha provocação aqui para a Exib. Não sei se vocês estão pensando, viu, Jack, Cláudio, toda a diretoria da Exib. Não vou falar nem de PENAB. Eu vou falar de arranjo regional, essa coisa idílica que está para sair desde outubro e não sai. Mas se na provocação de vocês, na carta que irá sair, vocês poderiam colocar, minha sugestão aqui, já me metendo na carta de vocês, que vocês poderiam colocar que é só aplicar o modelo do que já foi falado na mesa anterior por Nilson, assim, o prêmio adicional de renda. As salas de exibição vão ser premiadas com dinheiro dos entes locais, não do Fundo Setorial do Audiovisual, a partir de um mecanismo emulando o que já foi o prêmio adicional de renda e garantindo também aí o acesso às escolas, fazendo programa de formação de público, tudo isso. Mas, já que, com certeza, a grande maioria dos recursos que virão via Fundo Setorial do Audiovisual estarão direcionados para a produção, que vocês, a partir de um recurso que é local, utilizando o mecanismo, comprovando que vocês exibem filme brasileiro, que vocês estão cumprindo a cota de tela, que vocês ultrapassam essa cota de tela muitas vezes, vocês sejam premiados, com algumas aspas, na verdade, reconhecidos pelo poder público de todo o esforço que vocês fazem para manter o cinema nacional nas salas de cinema. Tá certo? E aí também já deixo aqui com os representantes do poder público essa sugestão. E como é que vocês estão pensando, ou se vocês já pensaram mecanismos próprios para as salas de cinema? Então, vocês respondem, a plateia vai pensando no seu... Bom, eu acho que é importante trazer, né, a experiência do circuito SPCine, que é um circuito público, né, de salas, que justamente trabalha, né, nessa chave que foi comentada da construção, né, não é, acho que nem informação, uma construção de público dentro da cidade, né, salvo a
características, né, da cidade. A gente está falando da cidade de São Paulo, acho que é sempre importante a gente lembrar que a gente está falando de 1.500 quilômetros, né, quadrados. A gente está falando de uma população de mais de 12 milhões, né, de pessoas, e regiões que são, de fato, bastante distintas umas das outras e bastante afastadas, né. Então, hoje, o circuito tem 32 salas, né? Teve 20 até ano passado. Ano passado nós ampliamos para 12, principalmente na zona leste e norte, onde a gente identificou realmente um déficit de atividades culturais. E São Paulo tem, eu acho que um ponto muito positivo em termos de política pública, que são os CELs, né? Os CELs são os Centros Unificados de Educação. Então, as escolas, né, são CELs, os CELs são atividades culturais, são atividades esportivas que juntam, né, em comunidades, nas áreas periféricas e propõem, enfim, essa vida, né, cultural para a comunidade. E o Circuito SP-Cine está em 27 CELs, né, espalhados justamente nas comunidades onde não há, na sua grandíssima maioria, nenhum cinema comercial no entorno, né? E a gente propõe 3 vezes por semana, em 3 exibições, filmes, né? A gente atinge muito a comunidade escolar, então eu acho que hoje é o maior circuito da América Latina, já, com as 32 salas. E a gente atinge muito a comunidade escolar, né? É um circuito, esses das 27 salas, voltado realmente para a comunidade escolar e suas famílias, né? Então, os primeiros horários são sempre dedicados a crianças, né? Inclusive, a gente tem ali uma produção deficitária muito grande de filmes e conteúdos para a primeira infância, né? A gente batalha muito para achar esses conteúdos, que a gente tem realmente uma demanda grande. E passa, né, assim, acho que desde 2016 houveram e ainda há muitos testes, né, desta programação e do que funciona e de como a gente acomoda demandas que são da própria comunidade, que está produzindo, né, os seus conteúdos agora também, né, quando a gente fala justamente dessa expansão da produção, a gente está falando, né, de políticas que estão finalmente permitindo que essas comunidades também possam se expressar, também estejam nas telas, né, e elas demandam também por se assistir, né, por se ver na tela. A gente tem as demandas também das pequenas distribuidoras e tem as demandas, né, do público dessa comunidade escolar. Nem sempre isso tudo casa, né? Nem sempre isso tudo funciona junto. Então, são demandas que a gente tem que acomodar e que a gente vai, enfim, pensando essas melhores estratégias, né? Tentando equilibrar ali um pouco do que é mainstream, que é o que de fato, né? Então, quer dizer, a gente fez uma ação da inauguração desses 12 CELs com Divertidamente 2. Obviamente estava tudo lotado, obviamente a criançada estava maluca, né, para ver, porque às vezes é isso, não foram nem no cinema, né? O Brasil, acho que são poucas as salas que são de fato dedicadas para as classes, né, D e E. E é um pouco dessa demanda que lá em 2016 o circuito surgiu, né? Então, a gente trabalha justamente nessa chave de formação de público. A gente tem uma preocupação muito grande com a questão do cinema brasileiro, né? Aliás, os cinemas, né, brasileiros. Então, esse equilíbrio ele é muito delicado. A gente tem investido, e um assunto que surgiu ontem aqui na mesa de distribuidores, que eu achei muito interessante, que eu ainda não tinha tido oportunidade de conversar com os colegas, né? Às vezes a gente acaba ficando tão ali imerso no dia a dia, que é justamente essa questão de transformar as sessões, de transformar o cinema, né, em eventos, né? A lógica das pessoas irem, né, até uma sala de cinema mudou muito, né? A gente vê os números pós-pandemia e a forma que as pessoas estão, de fato, consumindo audiovisual tem mudado, né? E não só o audiovisual, música. Se você pegar a música, por exemplo, você tem a festivalização, né, das músicas e, enfim, de tudo que está acontecendo. Eu acho que o cinema é a mesma coisa. Para você fazer uma pessoa sair da casa dela,
né? Às vezes, pegar muito trânsito, enfim, chegar num cinema, aquilo, hoje em dia, a gente tem tido a experiência de que, realmente, quando você transforma aquilo num evento, né, você envelopa aquela sessão, aquela programação de uma forma, você, de fato, começa a segmentar e a entender os públicos, a nichá-los. Agora a gente está com sessões que, por exemplo, são dedicadas a pessoas com TEA, né, o Circuito Azul. A gente está tentando voltar com as sessões que são dedicadas à terceira idade, né, que a gente entendeu que também nos céus há uma comunidade muito grande que às vezes vai fazer, né, um esporte, vai se reunir, e às vezes não tem outra programação cultural, né? Então, o cinema, para esse nicho, a gente tem fortalecido bastante também. Então, eu acho que assim a política, né, pública do circuito, ela vem justamente para fomentar o hábito, né? É o hábito de ir ao cinema. As sessões acontecem em padrão de DCI justamente para ser um cinema, para não ficar devendo em nada, né, para um cinema de shopping e tal. A gente quer que as pessoas tenham a experiência mesmo da sala de cinema, né? E a formação de público vem justamente, eu acho que dessa sensação, né, de pertencimento mesmo. Quando você, né, coloca uma política que é colocar as pessoas a participar da vida cultural de uma cidade, que a gente sabe que, por exemplo, como São Paulo é nichado, né, quer dizer, é uma parte da população que consegue acessar, que consegue pegar, às vezes, né, um transporte, pagar um estacionamento, enfim. A gente, né, além da questão econômica, tem a questão do deslocamento em São Paulo. Você, de fato, começa a formar público, né, na comunidade escolar. Então, essa ligação, né, dentro do CEL, que é gerido pela Secretaria de Educação, junto com nós, que somos, né, da cultura e economia criativa, é o que a gente tem tentado trabalhar cada vez mais junto, né? Então, quer dizer, para além da comunidade escolar que está no CEL, o que mais a gente pode fazer, né, com as secretarias, com o município, com essa gestão do município, para levar as pessoas, né, ao cinema, para isso virar um hábito, né? Então, cada vez mais a gente tem trabalhado nessa chave, entendido essa chave, né? Então, acho que é isso por enquanto. Bom, eu acho que tem uma coisa que é super consenso, né, aqui, pelo menos nessa mesa, que é investir no público, né, que é aquela história, né, a gente começa a política estruturante a partir da exibição, seja ela onde se dá, né, se é num CEL, se é numa sala de cinema de um shopping, se é no streaming, se é na televisão, se é no cineclube. E essa formação de público, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a chave e entender que a formação de público tem que ser em todas as janelas. Por isso que a gente tem que estar presente em todos os lugares. Eu volto a usar o exemplo americano, que é, enfim, o maior exemplo até hoje. E a Coreia conseguiu porque avançou nisso, a China vai conseguir porque está investindo nisso, e por aí vai. A França conseguiu dentro de casa porque investiu nisso. Então, a gente precisa ter filmes brasileiros. Estamos falando de cinema, né, como linguagem. Tem que ter filme brasileiro em todos os lugares. Nos streamings, no YouTube, no streaming pago, de novo na TV aberta, na TV fechada. Enfim, o trabalho que a Globo faz, e é quem mais exibe filme brasileiro, independente ainda mais, com o Tela Quente, os filmes brasileiros que são exibidos no Tela Quente têm, em sua maioria, mais audiência do que os filmes americanos. Isso é um fato que a Globo sempre falou aí com muito orgulho. E ela traz essa formação de público. Então, é um ciclo que você leva o público para a sala de cinema para ter experiência, mas também você leva a linguagem cinematográfica para esse público onde ele está. Porque isso, um dos maiores problemas, né, na administração pública é o transporte. Não é o ingresso da sala. O ingresso da sala a gente consegue, mas o transporte você não consegue. Então, assim, são limitações que, de fato, existem. E os estados e municípios, eles precisam ter esse investimento em formação de público. São as escolas,
é nos céus. Lá no Rio, a gente está nas naves do conhecimento, né, que é como se fossem os céus, com uma questão que você falou que é muito importante, que é uma experiência de cinema. É muito importante essa experiência ser de cinema. Não adianta o filme brasileiro estar sendo passado num projetorzinho qualquer, com um som mais ou menos, que aí você não forma público. Aí você destrói o público. A gente tem um projeto lá na cidade do Rio de colocar também em todas as arenas e areninhas, né? Só que o grande desafio desse projeto é como criar um ambiente que possa emular uma sala de cinema, né? Não vai ser a mesma coisa que essa sala aqui, mas que, no mínimo, tenha uma experiência de um filme, de fato, né? Que você não acha que, não vou mais ver filme brasileiro porque eu vi um filme aqui, não consegui escutar direito, aquela coisa que ainda hoje, ficou velho isso, mas ainda hoje existe o preconceito com o som do cinema brasileiro. No outro dia eu dei uma entrevista sobre isso. O cara me ligou, falou, vem cá, queria saber por que existe. Eu falei, cara, não está velho isso? Não, ainda existe, né? E aí o circuito Cine Carioca, acho que o Felipe falou algo que é muito importante. Não adianta a gente só aumentar o número de salas de cinema. Não adianta. A gente está falando, para a gente realmente falar de uma indústria, a gente tem que saber a demanda, tem que saber onde está a demanda, qual o tamanho dessa demanda, qual o tipo dessa demanda. Você vai aumentar a sala de cinema em shopping? Vai aumentar a sala de cinema na rua? Onde é exatamente? No Rio, por exemplo, eu tenho uma demanda gigantesca em Copacabana, por incrível que pareça. Um lugar central do Rio de Janeiro, onde a cultura transborda, não tem uma sala de cinema mais. E manteve o cinema brasileiro anos com a Atlântida. Manteve com a Atlântida. O Roxy foi um dos lugares no Brasil mais importante. Virou uma casa de show super incrível, tá, atendendo ao turismo, mas sala de cinema acabou. Assim como a Zona Norte e a Zona Leste do Rio, a Zona Oeste do Rio, que não tem cinema praticamente. Tem muita gente e não tem cinema. Então, a gente está fazendo um estudo de demanda para o poder público poder ou reformar ou desapropriar equipamentos, ou salas, ou estruturas, reformar e entregar para a iniciativa privada operar, né? Esse, para a gente, é o ideal. E falando das leis, eu não sei se foi Paula que falou aqui, da PNAB, por exemplo, que, inclusive, temos que trazer de volta, né? Enfim, isso é um grande problema do Brasil, né? Tem uma lei emergencial de 5 anos, você fala, que bom, temos 5 anos para pensar o que fazer. Aí vai lá e tira 84%. Gente, assim, é uma loucura. Desculpa, mas... Rapidinho, a provocação. E o Ministério da Cultura achar que as pessoas estão entendendo que com decreto pode mudar de lei. Não, enfim. Mas é isso, provocações em cima de provocações. Porque a gente não pode deixar, gente. Aí é de todos nós. Porque na cidade do Rio de Janeiro foram 200 equipamentos culturais reformados ou modernizados com a PNAB. Tá? 200, de diferentes tamanhos, diferentes importâncias, da cultura como um todo. Também sala de cinema. Temos 5 salas importantes. O Grupo Estação, por exemplo, uma das salas tem reforma pela PNAB. E as 2 salas que ainda recebem subsídio, tá? Como é que a gente faz? A gente reforma ou desapropria e tal, entrega pronto. Tem um subsídio de um tempo X, como é o caso do cinema Zé Wilker, que é na Rio Filme, ali em Laranjeiras, que atende 90 mil pessoas em 5 bairros. Ele tem uma projeção de subsídio de 1 ano para poder funcionar, né? Já está quase ali chegando num break-even, porque, de novo, a gente sabe a importância do cinema de bairro e quanto a gente vai. E aí depois ele anda com as próprias pernas. O nosso cinema, que tem um subsídio mais longevo e que provavelmente segue, é do Alemão, do Complexo do Alemão. Inclusive porque a gente limita o preço do ingresso, óbvio, né? Porque dentro do complexo são 15 favelas, 60 mil pessoas. Então, ali é uma política que
que precisa existir um subsídio, porque é uma política para formação de público mesmo, né, no território, que é o que a gente acha importante. Conectar os eventos, mostras, cineclubes, festivais ao circuito exibidor é muito importante. O que eu vejo muito acontecer durante o festival, tem um monte de gente ali no circuito e tal, mas não tem, posso estar generalizando, mas não tem nenhum programa continuado que acompanhe essas pessoas que foram no festival. Como é que essas pessoas, esses consumidores, vamos falar de produto, consumidor, indústria e tal, como é que esses consumidores se comportam depois? Eles voltam naquele circuito, o consumidor que é lá de Madureira, que vem para Botafogo assistir um filme, ele volta para cá, ou lá em Madureira ele começa a assistir, não vejo nenhum programa que seja continuado. Isso é formação de público, né? Porque não adianta mostrar uma vez. Não adianta o sujeito esperar todo ano ter o Festival do Rio, e ele passa uma semana inteira, ele tira férias, muita gente no Rio de Janeiro tira férias dos seus trabalhos durante o Festival do Rio para assistir muito filme. Esse sujeito vai depois, no circuito exibidor, quantas vezes? Né? E, além disso, a gente quer voltar com o cinema perto de você, que é uma espécie de Vale Cultura, né? Mas era do governo do Estado, foi descontinuado. A gente quer fazer na prefeitura, voltar a prefeitura comprar ingresso e distribuir, como o Nilson muito bem falou, não é comprar sessão. As pessoas vão comprar o ingresso, e eu sou contra fazer de graça. Eu sou contra porque não traz valor, né, para aquilo ali. O cinema brasileiro tem que ser de graça. Então, a pessoa recebe um cupom, entra lá no ingresso.com e compra o seu ingresso. Mas aí coloca ali e tem uma redução que pode ser até zero, como muita gente tem, e meia entrada virou um outro problema, certo? Já que é provocação, eu vou levantar um monte de coisa aqui. Meia entrada, quem usa somos nós, gente. Não tem uma pessoa que não tem dinheiro para ir ao cinema que usa meia entrada. É só quem está aqui. É meia entrada do Bradesco, do Itaú, do Santander, da Net Claro. Perdeu completamente o sentido, né? E aí o preço médio do ingresso, dizem que é muito caro ir ao cinema, mas o preço médio do ingresso é R$18. 17 para filme brasileiro e chegando a 20, né? Não acho caro, né? Agora, quem paga R$17, R$20 somos nós, de novo. Então, no Rio, como a gente tem a Rede Globo, é super importante. As filmagens no Rio de Janeiro são muito importantes. O trabalho da Film Commission é importante para a cidade entender, para o cidadão entender o quanto o filme brasileiro, o quanto o cinema, o quanto a série, o audiovisual é importante. Isso aumenta a autoestima da cidade, o pertencimento dos territórios, e as pessoas começam a ir mais ao cinema. Não é à toa que o market share do filme brasileiro no Rio, na cidade do Rio, é 60% maior do que a média brasileira. Ano passado foi 10% no Brasil e foi 16% na cidade do Rio. E aí, ideias para o... Isso é o que a gente está fazendo na cidade. Agora, tem questões que precisam ser no Brasil inteiro. Questão para lançamento. Tem que criar expectativa, gente. É 6 meses antes, é 8 meses antes. Tem Barbie, acho que foi 1 ano e pouco antes que começou o lançamento. O lançamento de fato, é a famosa comunicação que o Paula estava falando. Tem que criar expectativa. A gente tem que ter mais know-how, mais trabalho nesses lançamentos. A questão da janela é muito importante. A gente está vendo aí, Ainda Estou Aqui e Auto da Compadecida 2, com a mesma questão. Saindo, não estou dizendo que está certo, está errado, mas, enfim, janela, ter tempo de tela na sala do cinema é importante. E aí precisamos dos exibidores fazendo muita pressão nisso, né? Porque os produtores, e aí eu sou produtor, eu já fui exibidor também, tá, gente? Eu tive um cinema no Rio de Janeiro chamado Cine Glória, durante o tempo. Eu fui doido também. Mais doido do que só ser produtor. Mas eu sei que os produtores não olham para isso. A gente tem um problema sério, né? E precisamos que os exibidores batam firme na questão da janela,
na questão dos investimentos. Na França tem muitos elementos para a janela. O cara pode descumprir uma janela, mas ele não tem direito a outros, enfim, benefícios. Essa comunicação integrada, o governo federal fala com 210 milhões de pessoas. Por que não fala sobre cinema brasileiro? Por quê? Lá no Rio, eu falei com o prefeito Eduardo Paz, vê esse negócio do telefone, que parece que tem um furacão, todo mundo morreu do coração com esse aviso que aparece. Eu falei, por que não dá um aviso desse para um filme que está lançando? Por que não? Por que o governo federal não pode lançar não precisa ser uma campanha publicitária gigantesca. Dá um aviso. gov.br. Chega para todo mundo. Está lançando. No perfil do governo federal. Que seja do Ministério da Cultura, gente. Que seja do Ministério da Cultura. Perfil do Ministério da Cultura. Lançou o filme tal. Lançou o outro filme. Agora lançou no streaming. Enfim. E, por fim, vocês perceberam que a gente reduziu os investimentos privados nas obras audiovisuais brasileiras? A nossa política de fomento está reduzindo os investimentos privados. Antigamente, você tinha casamento de investimento privado com investimento público. Você tinha P&A no risco. Hoje não tem. Hoje não tem. Está todo mundo esperando o que vem, ou quem consegue vender para o streaming usa o lastro do que vendeu para o streaming para não correr risco no lançamento na sala de cinema. Quanto menos risco, menos dinheiro se ganha. Encurtou tudo, porque lança no cinema só para colocar no streaming. Então, queria fazer uma última provocação só para nós que estamos aqui. Por que as empresas públicas não se juntam para criar um estudo, para criar um planejamento, né? Pelo menos SPCine, Rio Filme, Bahia Filmes agora, que fico muito feliz que a gente chegue nesse momento. A gente se juntar, independente de ministérios, independente de prefeituras, independente do que for, a gente se juntar como empresas que somos para poder criar um plano aí para o nosso futuro. Obrigado. Massa. 50 minutos? Pô, mas aí botou a gente para falar junto. É. Faltou Paulo. Não, é porque não... Era para vir, mas aí bloquearam. Bom, vou aproveitar meus 5 minutos aqui. Eu queria juntar uma outra palavra-chave, a palavra comunicação, que Felipe já apontou o dedinho aqui no meu papel, que é desejo, né? Tem que ter desejo. Eu vou falar um pouco da experiência do museu, que eu dirijo um museu conservador baiano, da oligarquia baiana, na Vitória, que estava se fechando, morrendo de vergonha do seu acervo. Enfim, choveu, fecha, está inseguro, bota grade, estava ali agonizando, e você começa a abrir, primeiro telhado e tal. A gente achou que devia furar 2 bolhas. Eu estou falando de museu, eu estou falando das 2 bolhas. A elite baiana adora museu na Europa. O pobre baiano acha que não consegue passar pelaquela porta chique do Museu de Arte da Bahia, subir uma escada de mármore e entrar ali, porque acha que não é dele. Mesmo sendo de graça a gente acha que botou de graça, as pessoas vão entrar. Não é assim. De graça, inclusive, parece que só nós somos comunistas, né? Porque o resto do mundo é capitalista, tudo mais é capitalista, e a gente acha, não, botou de graça, as pessoas já estão lá prontas para entrar para o cinema, que não entrou só porque não pagava. E aí a gente, com a emenda da deputada Lídice da Mata, fizemos um projeto com a Cipó Comunicações de trabalhar naquele lugar da elite, naquele IPTU mais caro da Bahia, com os trabalhadores que trabalham na Vitória, porque entram 4.000, 5.000 pessoas diariamente para trabalhar ali, nas casas, para servir café para as domésticas, enfim. E a gente fez uma pequena pesquisa, bem curta, mas a gente aprendeu já muito. E eles estão fazendo um filme, esse filme vai ser lançado lá na Sala de Arte, dia 17. Vai ser lançado às 4 horas da tarde, porque é a hora que eles conseguem ir, porque estão no trabalho, porque depois do trabalho eles não conseguem mais, já estão tendo que pegar o transporte. Então, vai ser lançado às 4 da tarde um filme. E a gente ouviu coisas incríveis, assim,
Uma menina incrível, ela fala assim, eu passo pela porta, porque nem o museu vê as pessoas, nem as pessoas veem o museu. Eu fico olhando, as pessoas fazem vup, vup, caralho. E aí ela fala, eu passo pelo museu e não percebo que o museu está aqui, mas quando eu pego o ônibus que eu solto no meu bairro, na porta de cada loja as pessoas estão dizendo, entra aqui, venha para cá, gritando, vestido de palhaço, vestido do não sei o quê. Eu fiquei chocado, porque eu me lembrei do cinema de antigamente, bem antigamente, teve uma pessoa que falou aqui de 30 anos, no primeiro dia de antigamente, todo mundo riu, mas antigamente é lá mesmo, longe. E os donos de cinema faziam estratégias para os seus filmes. Eu vi carro capotado aqui na Praça Castro Alves. O cara capotou o carro na Praça Castro Alves para um filme, não sei qual era, um Velozes e Furiosos da vida, mas o carro estava capotado. Eu vi, não era SAMU, mas uma ambulância chegar na porta do cinema e levar a menina que ficou histérica dentro do cinema porque não aguentou o terror do filme, saiu e as pessoas corriam para ficar histéricas também, para entrar no cinema. Então, tinha estratégias, tinha desejo. Os filmes entram sem desejo. A gente vai ver os filmes que são produto. A gente ama os atores que são produto, que são sucesso. Mas os nossos próprios, a gente fala assim, não, é um artesanato legal, foi bom, eu gosto de comprar artesanato. Ou, é arte popular, é artesanato, é o quê? Em que papel nós estamos ali fazendo aquela coisa? Então, assim, a gente tem uma certa condescendência com nossos próprios produtos também, e aí vamos ver, eu gosto de ver filme brasileiro, pô, eu gosto de falar que não gosta, é pepino também, tem que gostar, vamos, mas tem um certo esforço. Enfim, a gente tem que encarar os monstros, esses todos, e eu acho que hoje, assim, não dá mais, eu quero fazer filme para me expressar só, porque tem meios de fazer filme para se expressar. Você tem na mão o telefone, pô, que você filma, você edita, você mostra, você se expressa, você manda para o Japão, você transmite ao vivo o seu debate depois. Então, tem meios. Eu acho que a gente tem que entender aonde, que série você está jogando, certo? A série C, o público é feroz. E eu tive lá e sei. O público é feroz. Santa Cruz sabe que na série D o público é... Quem já viu o jogo do Arruda sabe como é, né? Então, assim... Mas está valendo, agora você faz para aquilo. Muito chato é você estar numa cadeira que não é a cadeira para sentar. Está num cinema que não é para sentar. E achar que a culpa é do horário que botaram no seu filme. Eu lembro o Rogério Sganzella me dizendo aqui, o garoto, assim, apaixonado vendo o Rogério Sganzella falando comigo, ele sem saber direito quem eu era, mas puto, porque Abismo, com U no final, que eu amo, estava passando no Cine Rio Vermelho num horário horroroso. Mas não era botar no horário nobre que ia dar público ao Abismo. Não era simplesmente isso. A gente já ficou um tempo aqui no Carnaval da Bahia achando que estar meio-dia na Praça do Campo Grande era o sucesso para o bloco afro, para o bloco pobre, para o afoxé, ou para o que fosse. Não é. Há 2 ou 3 anos eu estava na Praça Municipal ao meio-dia e estava vazio, porque o foco estava em outro lugar, o desejo estava em outro lugar. Nesse ano estava na Barra, esse ano voltou. Mas não é a lei, não é uma canetada que diz seu filme vai passar e vai ter público. Não é por aí. Então, eu acho que assim, a gente tem que entender. Voltando ao MAB, uma outra mulher falou assim, eu passei pela Porta Suntuosa, subi o mármore, mas na hora que fui botar, de graça, né? Na hora que eu fui botar meu nome lá, que a gente quer o nome para poder ter indicador, para poder conhecer o público, na hora que ela foi botar o nome, tinha lá, profissão. Ela aí largou a caneta e voltou e foi embora. Ok. Profissão. Então, assim, é isso, às vezes a pessoa não se acha. Eu não vou escrever que eu sou doméstica. E a gente descobriu que em vários livros tem escrito puta. E a gente não acha que são as prostitutas, as profissionais do sexo que foram lá, estão frequentando o MAB em quantidade. É uma certa revolta em ter que botar uma coisa que você não acha que é representativa para a sociedade. Então, são muitas camadas que só uma comunicação profunda, a partir de cada momento, a gente pode dar um salto. Então, voltando para a questão da... A gente tem a rede escolar, aqui o Panorama, já teve curso de crítica aqui no Panorama. Então, essas pessoas, de alguma forma, precisam não só escrever para o cinema na hora que está solteira, que foi abandonada, elas precisam, de alguma forma, se profissionalizar também,
ter espaço onde vão se colocar. E aí faz parte de uma política, faz parte de uma política pública. Você saber que você vai escrever sobre o filme, que aquilo vai acontecer, que vai pingar algum também para você, para a sua sobrevivência, né? Então, eu acho que são muitas coisas, vou ter que te entregar, né? Cláudio falou no primeiro dia dos governantes também irem para o cinema, e aí eu vou contar um case para encerrar, que meu pai falava muito que Henry Ford tinha um amigo da universidade que um dia ligou para ele e pediu uma ajuda, queria conversar com ele, marcar um encontro, ele marcou na Bolsa de Valores. E aí foi para lá, chegou um pouco atrasado, o amigo já estava aflito, ele encontrou o amigo e só falava de coisas da escola, e o amigo só queria falar do assunto dele, né, que a empresa dele estava se arrombando, a indústria, e Ford não deixava ele falar, só circulava com ele pela Bolsa de Valores. Não deixou o cara falar porra nenhuma e se despediu e foi embora. Quando o cara olhou, a bolsa estava... A empresa dele estava em altíssima. Então, essa presença no cinema, esse sistêmico para dentro de governo, para os governantes realmente entrarem, virem, de repente, está lá Bruno e está Jerônimo na mesma sessão. Já vão vir uma opção de secretários, já vão vir uma opção de diretores, coordenadores. Então, você começa a criar coisas sistêmicas mesmo. Os cinemas terem lugares instagramáveis, enfim, tem que se pensar. E eu acho que pensar é pensar comunicação e desejo. São as duas palavras que eu deixo aqui hoje para a gente refletir. Quantos minutos? Não, mas foi um poder de síntese maravilhoso. Esse papel aqui tinha mais umas 75 coisas, meu amigo. Bom, eu vou ser rápido aqui também, 4 pontos muito pontuais, sendo redundante. Enfim, é a questão, quando a gente fala dessa dimensão econômica, vem muitas críticas, né, no sentido de, seu, né, liberal, filho da... Meu amigo, a gente precisa falar também. A gente estamos numa economia de mercado, estamos dentro de um capitalismo, de uma lógica capitalista, e até para poder hackear o sistema é preciso estar dentro do sistema. Porque, estando à parte do sistema, a gente só vai dar arma para quem ataca esse tipo de política. Os números que Cláudio apresentou aqui na abertura é o que a extrema-direita adora para falar, vamos acabar com essa farra. É justamente o que eles querem, quando a gente fala de ocupação de cinema, para dizer, exatamente, para a gente perder esse espaço. Então, assim, e a gente fica falando, poxa, o mercado não entende a nossa linguagem, a gente que é da cultura, quando vai tentar captar, quando vai... A gente entende a linguagem do mercado? A gente está falando a linguagem do mercado? Ou a gente está preocupado que o mercado se adapte à nossa linguagem para a gente poder ser os insensíveis, São mesmo. O mercado está aí, galera. Ou a gente conversa, ou a gente não conversa. A mesma coisa é problema geracional, é a mesma coisa com a geração Z que tem que se adaptar, não querem trabalhar. A gente está adaptado. Essa galera não quer mais trabalhar, não é nem 6x1. Essa galera quer ficar em casa, enfim. Então, esse modelo de idas e vindas de movimentos, eles são necessários. Então, assim, quando a gente fala de dimensão econômica, falar também da dimensão econômica, que eu acho que se perdeu, né, em termos de política pública durante os últimos anos. 2, não é um ente federativo que vai resolver isso sozinho, não é o município, não é o governo do Estado, nem o governo federal. É fundamental que Bahia Filmes e que Salcine andem de mão dadas, né, nesse processo de construção de uma política pública realmente efetiva para o setor audiovisual. Né? Não tem como se imaginar que, num campo tão fragilizado e que tão necessitado de política pública, que as políticas culturais fiquem à mercê de disputas partidárias. Né? Eu acho isso dos próprios agentes que estão nesses lugares, né, públicos, alimentarem isso de uma estupidez tamanha, porque a gente só vai conseguir avançar quando esse pacto federativo for realmente respeitado, for feito. A gente viu o impacto de quando o sistema entra em funcionamento na primeira vez com as leis emergenciais e o impacto que isso tem no redimensionamento e na reconstrução das políticas públicas nacionais. Então, assim, é preciso urgentemente falar sobre essas responsabilidades, porque é muito louco eu estar aqui, enquanto município, aí cada um tem os seus problemas, os seus tamanhos, falando em parque exibidor. Eu estou com um investimento na Secretaria de Cultura desse tamanho, para a gente falar. Então, as estratégias são outras. Não necessariamente é o município que vai fazer isso, não necessariamente o município vai atacar todos os elos da cadeia. O Estado precisa atacar uns,
o governo federal precisa atacar outros, e a gente precisa fazer isso de maneira articulada. Não dá para pensar, porque eu quero sair bem na foto, que eu vou trabalhar tudo e fazer tudo mal feito. Ou a gente senta na mesa, Léo, e aí acho maravilhoso essa iniciativa, ou a gente senta na mesa e conversa, e dialoga, e constrói um projeto que seja verdadeiramente saudável para o mercado. Falo isso mais uma vez, eu não sou funcionário público de carreira, eu vou voltar para esse mercado, eu quero que esse mercado esteja estruturado nessa volta. Né? Então, ou a gente senta isso, a gente não vai para frente. Terceiro, enfim, o terceiro festival, reforçar a importância desses locais, mas eu acho que o Léo falou também, Paula também falou muito bem sobre essa questão. E um outro ponto muito importante, né, que eu acho que também Paula deu um exemplo do MAB, né, Léo também falou das pesquisas. Não dá a gente não pode ficar à mercê de gestores públicos fazendo política pública da cabeça, pessoal. Acho legal abrir uma sala de cinema em tal lugar. Por quê? De onde que vem isso? Então, assim, é preciso que as políticas públicas sejam elaboradas com base, né, enfim, pesquisas. E a última questão, a gente está discutindo, né, enquanto setor audiovisual, a regulamentação do VOD, tem se usado muito a questão da soberania nacional enquanto, né, garantia desse recurso de um mercado. E a disputa da soberania nacional é a disputa pelo público. A disputa por soberania nacional é esse dinheiro, não tenha dúvida, mas se vier esse dinheiro e não vier a disputa pelo público, a gente não tem soberania nacional certa. Porque o que vai continuar inundando as nossas salas, as nossas mentes, tudo, é o mercado gringo. A gente vai ter mais dinheiro para a gente produzir. Se a gente não falar sobre público, se a gente não enfrentar esse problema, eu acho que a gente, né, a questão da soberania nacional passa por isso. Não estou dizendo que não é soberania nacional não discutir a questão do VOD, Gabi. É sim, também, mas é preciso... Dependendo da regulamentação, o fundo setorial que existe hoje vai perder dinheiro, inclusive. Mas, assim, o que eu quero dizer é que essa questão da soberania, dessa disputa por um país, por um projeto de país, tem que passar pelo público. Não tem como ser diferente. Bom, é isso. Obrigado. Temos 4 perguntas, vamos fazer em bloco, porque tem que entregar a sala para o filme do festival. Olá. Não, seria para a Paula e para Felipe, bem rapidamente. Gente, boa tarde. Me chamo Marcos Alexandre. Sou roteirista, diretor e produtor. Sou também membro associado da APAN, Associação Profissional de Audiovisual Negro. Quero parabenizar a Cláudia pela mesa. Assim, eu acho que é importantíssimo pensarmos como o nosso cinema chega ao público e de que modo também a gente pode reimaginar e repensar esse lugar do próprio cinema, né, como esse lugar de acesso e, como Paula bem trouxe, assim, de desejo também. Mas eu acho que é importante também se atentar, porque eu acho que é importante eu, enquanto roteirista, trazer esse ponto. Gilberto Gil tem uma frase que fala: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Eu acho que também é importante ter cuidado com o que se diz, com que hoje a pulsão do cinema nacional, hoje a maneira como contamos nossas histórias, a maneira como a gente também quer perpetuar o legado de cinema sendo feito hoje, é para que chegue também na sala de cinema, mas a gente sabe que tem uma política pública impregnada ali que nos impede de acessar também esses espaços. Então, também é importante pensar que também não só decorre de nós, enquanto roteiristas, realizadores, produtores. Acho que é algo feito de mãos dadas entre todos, assim, né? E aí eu quero elogiar, assim, especialmente assim, a Salcine, bem brevemente, né, pelo trabalho feito ao longo desses quase 2 anos, também a Baia Filmes com a sanção e agora a implementação. E eu acho que vou trazer um ponto que foi tocado em alguns momentos por vocês, que eu acho que é a questão da própria Lei 13.006, que é a Lei de Educação, né? E eu acho que é fundamental a gente pensar de que modo, essa pergunta também vai muito direcionada para a Paula e para a Baia Filmes, de que modo essa Lei 13.006 está sendo pensada, né, ou projetada para que os filmes brasileiros possam ser aplicados durante 2 horas por mês, no mínimo, né, nas escolas públicas do estado da Bahia, né, que sei que tem várias escolas que podem adequar ao cinema para exibição de filmes brasileiros, e então essa é uma pergunta muito chave, muito central, e de que modo também a Baia Filmes está articulada com a Dimas, né, que já é existente, que possui o Circuito Luiz Orlando, e de que modo esse circuito também já separado e organizado pode utilizar para impulsionar ainda mais para que o cinema brasileiro, em especial o cinema baiano, soteropolitano, seja visto. Assim. Eu acho que isso é crucial e
importantíssimos para a gente repensar essa formação de públicos com o próprio CELS e a própria experiência de estar no cinema para assistir o filme brasileiro. E aí, eu acho que também, além disso, paralelamente a isso, pensando no interior, pensando periferia, de que modo também a própria Bahia Filmes, e aí eu também levo essa pergunta para a Salcine, né, e para a Sendec, a Secretaria de Cultura do município, de que modo pode ser repensada essa comunicação feita, né, porque eu acho que o desejo também pode ser criado assim, né, e eu acho que esse planejamento, o Cláudio também te conversa um pouco sobre isso, sobre de pensar também essa questão de como está sendo feita essa distribuição dos filmes, quanto tempo tem para esse filme chegar na sala de cinema, né? São 6 meses, são 8 meses, para a periferia conseguir se entender e se colocar no lugar de ser espectador de um cinema como esse, assim. Porque é muito comum, eu falo com pessoas na rua, chego no Uber, vou, caminho, o Glauber funciona. Como assim o Glauber está funcionando? Tem cinema lá para assistir, cinema brasileiro para assistir? Falei, tem sim, está aberto, vá lá, assista. Convido para assistir, para vir no Panorama. Mas, assim, você não vê as pessoas aqui, que é da cidade de Salvador, presente aqui da periferia, do subúrbio, de outros lugares. Então, assim, é importante que a gente também pense e reimagine essa comunicação feita associada diretamente com os produtores, realizadores e os exibidores. Porque o Glauber está aqui, tem a sala de arte também, então tem lugares possíveis para que o público baiano, soteropolitano, possa vivenciar isso. Então, também entender se não pode pensar numa forma, na maneira de haver uma articulação entre os exibidores, a própria Salcine e a Bahia Filmes agora que está surgindo, para que haja comunicação massiva nas redes sociais. Enfim, existem caminhos, né, como o próprio falou, joga no site, coloca no site, um VT de 15 segundos vai matar, 10 segundos vai matar, enfim. Tem dinheiro para isso, tem potencial para isso, assim. E eu vou encerrar aqui para não alongar muito, mas foram muitas perguntas. Muitas. Então, você já fez as 4 que todo mundo podia fazer. Não, eu prometo que vai ser bem breve. Meu nome é Emerson Dindo, eu sou diretor do Dialab. Primeiramente, parabenizar vocês. A minha pergunta é muito objetiva, é saber se vocês, enquanto instituições, têm um plano para 10 anos, para as ações de vocês, e se vocês têm metas bianuais. Porque a sensação que eu tenho, por exemplo, é que é pouco provável que a gente consiga resolver essa situação da exibição em um intervalo de tempo muito curto. Ou a gente pensa um planejamento a longo prazo, ou a gente não consegue resolver isso. Então, a gente vai sempre voltar na mesma mesa para discutir o mesmo tema. Então, é perguntar, existe um plano como esse? Existem metas bianuais? Se sim, quais são elas? E a outra pergunta, e aí vai um pouco no que Marcos falou, acho que foi da fala do Guerreiro, né? Então, desde aquela fala também que eu queria comentar sobre isso, eu sempre acho um tanto delicado a gente colocar o cinema comercial e o outro em polos diferentes, porque eu acho que existe um caminho muito grande entre um e o outro, e pensar que existe público para esse tipo de produção, ele é importante. Que da mesma forma que a gente assiste Netflix, a gente assiste o MUBI também. Então, talvez seja interessante, enquanto fazedores de política pública, talvez seja pensar esse setor de uma forma um pouco mais diversa e estimular que essas produções também consigam encontrar esse público, e não necessariamente criar uma hierarquia entre o que é e o que não é, né? Então, assim, nem por isso a gente vai deixar de falar de mercado, porque o MUBI também tem o mercado dele, assim como a Netflix também tem o mercado dele. Então, não é uma questão de mercado ou de hierarquia, é estimular que cada um encontre seu público, né? E eu acho que também vai para a questão também de pensar modelo de negócio, vou ser bem breve. Algumas pessoas, com vocês, eu tenho um diálogo um pouco mais aproximado, até o Felipe, eu venho de uma hora totalmente diferente, eu venho do agronegócio, então é muito mais tranquilo falar sobre isso, eu não venho da comunicação. Então, eu acho, obviamente, que é preciso estimular que as pessoas arrisquem mais, mas é preciso também refletir sobre quem pode arriscar e quem não pode arriscar, né? Então, e esse tato também é importante, né? Tem gente que não tem o que arriscar, tem gente que pode arriscar um pouco mais. Então, para essas pessoas que não podem arriscar, será que o modelo ideal de edital, por exemplo, é um modelo ideal que pense o projeto ou que incentive a pensar o modelo de negócio de forma a torná-lo autônomo daqui a 5, 10 anos? Então, essas são minhas perguntas para vocês, porque eu acho que é a minha forma de contribuir para vocês hoje aqui. Tem mais uma ou mais 2 perguntas? Mais uma, né? Tá bom, então. Peguei logo aqui o microfone antes que Cláudio bate para fora. Mas, Marcos, primeiro, quando a gente fala, quando você falou, não é só o roteirista e o diretor, a gente falou aqui bem sistêmico de tudo, né? A gente só pegou um pouquinho na ferida, porque geralmente tem o roteirista e o diretor tem aquela coisa do sentir coisas que outras partes da cadeia não sentem, né? São só o dinheiro, são só o mercado e tal. Mas, assim, também não é não interessa só o banho de sangue, porque é o que as pessoas querem, não é isso.
É problematizar e... Pô, isso que eu falei do Iguatemi aqui, é Vitória que está lá. É um filme que tem uma ação quase que num outro, quase como, né, como figuração do processo, o tiroteio. Então, assim, pensar o filme, e eu acho que essas coisas têm a ver com a pergunta de Edinho, do arriscar, não arriscar. Eu acho que tem várias instâncias onde a gente tem que criar a situação para que todas elas possam se entender o que é comercial, o que não é comercial, desde antes do processo, né? Então, assim, tem um livro que é o Andar do Bêbado, que o cara fala, nem tudo que é planejado vai dar certo, né? Às vezes você planeja, Hollywood planeja, e o filme é um fracasso. Tanto que eles mudam estratégias, como eles têm um poder imenso, eles querem lançar em todas as salas de uma vez, porque não tem jeito de não dar certo. Se você lança em todas as salas, até você descobrir que o filme é uma bosta, já ficou 2 semanas em cartaz e já pegou a grana. Então, é uma estratégia de não tem tempo de dar errado. Ele faz um grande marketing e lança. E aí, em 2 semanas, Deus, se vai ficar valendo, fica valendo um pouquinho mais. Mas não tem, antes do filme pronto, não tem essa certeza. Mas tem a necessidade do planejamento, de você saber que caminho você quer ir. Porque também, se não souber que caminho quer ir, não tem vento que dê certo, né? O investidor, a gente tem histórias no Brasil de cinema. A Atlântida viveu de ingresso. O cinema novo começou, não foi dinheiro público, de política pública, porque não tinha política pública. Rex Schindler e o pessoal que bancou o Grande Feira e tal, botava dinheiro da empresa imobiliária dele, de construção civil, para fazer filme. Então, assim, o risco também tem. É que, às vezes, a gente vai abandonando, como abandonou, de alguma forma, que eu falo, a comunicação. Porque não está dando certo, está difícil, então deixa quieto. A questão da rede, que você fala dos estudantes, eu acho que é importantíssimo, tem projeto, durante a construção, e aí eu queria agradecer a todos que construíram Bahia Filme, assim, porque é uma ideia, de repente, o setor ganhou para si a responsabilidade, chamou mesmo, na chincha, como a gente fala aqui, e aqui não nessa sala, mas na sala 1, a gente definiu, se a gente quer acompanhar a coisa de governo, vamos profissionalizar. Profissionalizou, entrou num nível de discussão, discutiu com todas as secretarias de governo, quase todas, e aprendeu muito do processo, e o setor construiu isso, entregou ao governo um projeto, bacana, que o governo foi respondendo, né? Aí quero agradecer também aos secretários que nos receberam, muitas vezes com surpresa, e depois dizia, tem secretário que é entusiasmado com a Bahia Filme, que começou assim, sim, mas é o quê mesmo? Vocês vão fazer? Então, agradecer. Aí a Renata, a Cláudio, o Gabriel, o Paulo Coforado, que está lá fora, todo mundo, porque foi muita construção. Vocês que estavam aqui fazendo e tudo, né? Então, assim, é muito importante. Mas, a gente, quando foi a Secretaria de Educação, a gente fez 3 ou 4 reuniões com a Secretaria de Educação. Porque a gente foi na primeira, na segunda, a gente já levou um projeto de 50 salas. Na terceira, a gente já conversou com técnicos sobre como implementar, isso sem ter Bahia Filme. É uma loucura, mas sem ter Bahia Filme, a gente foi. Quando aqui, no dia da sanção, o governador falou, ele disse, governador, tem um projeto na Secretaria de Educação, das 50 principais cidades da Bahia, as escolas de tempo integral, ter ele. Cadê o projeto? Eu falei, a gente entregou lá. Ele falou, como foi? Você datilografou e deixou lá? Foi? Tirou onda com a minha cara. Mas, assim, tem projeto. Agora, mais uma vez, eu acho que a comunicação tem que fazer parte. Porque nós criamos o projeto Estudante no Museu, com muita dificuldade de reconhecimento, até pelos museus, a gente não tem condição de receber estudante, e vão almoçar onde? E vão não sei o quê. E hoje é o maior projeto de frequência de estudantes que passam um dia no museu, que chegam respondendo na primeira pergunta que se faz, o que é que você acha que é museu? Um lugar chato de coisa velha. E saem pirados com a experiência, com a vivência. Mas não tem uma comunicação. Deveria ter no projeto. A própria secretária Adélia, que acatou o projeto nosso das salas de cinema, ela falou, não quero um projeto, eu quero um programa. A ideia de programa, eu quero que o estudante saia de lá com um livreto falando das coisas. Eu quero que isso chegue, a comunicação disso, via QR Code, chegue nas bibliotecas das escolas que não foram, para criar desejo para que vão. Então, assim, é preciso mesmo criar desejo e criar que a experiência seja positiva e que isso possa, o cara volte da escola pirado. E escola é o principal público nosso. Paraná, 13.600, Dimas. A Dimas, Daiane está aqui, ela é da comissão. A gente não tem tudo para saber como será, mas a gente está totalmente
se entendendo e entendendo o que pode ser papel de uma coisa e papel de outra. Esse processo está muito... A Dimas vai crescer com a Bahia Filmes, é esse o sentimento que a gente tem. Então, assim, as coisas vão se enquadrar. E nas redes tem as feiras literárias do interior, que estão em quase todas as cidades, né? O Circuito Luiz Orlando, enfim. Papapá, Dimas, Orlando, Bêbado... Foi, respondeu tudo. Só rapidamente aqui, que eu acho que isso é muito importante quando a gente está discutindo política pública, e eu coloquei isso quando eu falei a última vez. Parece que é um pensamento dicotômico. Não, pessoal. Quando a gente fala de público, todo mundo tem público. Quando a gente fala de crítica, eu não estou falando só para temos que olhar para os blockbusters. Não, temos que olhar para público. Todos os filmes têm público. Não se está olhando para público. Então, não é um pensamento dicotômico entre um e outro. Né? Tudo hoje me parece que é meio povoado por isso. Né? Todas as discussões, tudo parece que é muito dicotômico. Você está falando disso, estou falando de um e de outro. Porque esquecemos o público durante um bom tempo. Esquecemos o público. E o público ficou mobilizado apenas pelos blockbusters. E é isso aí. Então, a gente precisa voltar a falar de público. Eu acho que isso é importante, que não é agora a gente só vai olhar para os blockbusters. Não, a gente vai olhar para público. Eu acho que o foco... Isso. Isso. Mas e quando a gente fala em pensar no público, é justamente isso. É esse tipo de política de pensar como esses filmes vão chegar no público. Então, é falar sobre marketing, é falar sobre comunicação, é falar sobre desejo, então, assim, falar sobre investimento nesses setores, mas é falar em como chegar no público. Os filmes estão aí, são maravilhosos, são lindos, eles não estão chegando no público. Né? Então, assim, não estão comunicando bem, aí eu acho que são todas as questões que precisam ser discutidas nesse sentido. Então, dar um enfoque nessa questão, porque todos os filmes têm público. E sobre a questão de risco, mais uma vez, é quem pode ter risco. Mesmo quem pode ter risco não está querendo arriscar. E a política pública precisa dar conta de que não pode correr risco. Claro, mas tem uma parte que pode correr risco e que não está querendo mais arriscar. Léo trouxe informação. A gente tem diminuído o investimento privado nisso porque não está querendo correr risco. Então, assim, corre risco quem pode correr risco. De um mercado que também está estruturado sobre isso, e a política pública dá conta de quem não pode correr risco. E está aí, eu acho que as políticas estão estruturadas e estão preocupadas hoje com essa questão. E a gente tem debatido isso. Então, mais uma vez, é menos esse pensamento dicotômico, necessariamente, que é uma coisa e outra, ou outra, e uma coisa e outra. E como a gente achar esse equilíbrio e estar atento a essas duas coisas. Enfim. Léo tem 1 minuto. 30 segundos. Para reforçar esse ponto, eu faço questão de reforçar esse ponto que a gente reforçou o tempo inteiro que você falou. Assim, eu não acredito em fórmula. Não é uma questão que só dá certo ou alguma coisa que acontece nos primeiros 10 minutos. Ou não sei o quê, ou tem que ser de um jeito ou de outro. O fato aqui é, quando a gente fala de buscar o público, é assim, você como roteirista, se você quer escrever algo que ninguém nunca escreveu, uma instalação, vamos falar de artes plásticas, quero fazer uma instalação aqui no meio, na frente do Glauber. Você vai buscar o público, não vai? Você vai querer que alguém venha ver. Não é que você fez para um público que já existe, tal, não é isso. Mas você, como roteirista, o início aqui da criação, tem a responsabilidade de vir trazendo isso. E aí passa pelo diretor, passa pelo produtor, passa pela empresa produtora, pelo distribuidor, exibidor e tal, correr atrás desse público. Qual é esse público? Esse público é de 10 pessoas. Em Sundance. Tá bom, meu filme é para isso. Você não pode... Não é que não pode, todo mundo pode, mas não deve, como política pública, gastar 50 milhões de dólares num filme que é para 10 pessoas. Né? Por conta de política pública. Se for do seu bolso, está tudo certo, você faz o que você quiser, e muita gente faz. Né? O Walter Salles fez do bolso dele o que ele quis fazer. E aí é criticado por isso. Também é rico. Gente, assim, todo mundo precisa ter a sua oportunidade. Que bom que ele fez, não foi edital. Né? Já que ele tem, ele fez com o dinheiro dele. Mas é muito importante a gente sair daqui entendendo que cada um que trabalha, principalmente quando quer inventar, não quer seguir uma fórmula, não quer seguir uma franquia, tem essa responsabilidade de buscar esse público. Porque aí a gente muda. Aí a gente tem a real diversidade. Aí a gente tem todos os temas que a gente quer, como eu acho que o Felipe falou no início,
é a economia que traz. E economia não é o financeiro, não é o dinheiro, é o que movimenta. Aí a gente tem a real inclusão, a real diversidade dos temas, dos pontos de vista, das histórias que a gente quer, é quando o público vê. Senão, vai ficar aqui, todo mundo gosta, bate palma, mas e aí? A gente não vai sair desse lugar. Era só para reforçar isso, que eu acho que é importante, que a gente precisa de todo mundo para isso. Agradecer a Leandro, a Leonardo, a Paulo, Roberto, Vieira, Ribeiro, Paula, que ele não gosta de perturbar, Felipe. Agradecer a Cláudio, a todos. E ficamos aqui para o filme.